Olá, pessoal de Juí, da Feira do Livro. Estou aqui para conversar com vocês sobre mim. Eu sou o escritor Celso Sisto, ilustrador, contador de histórias, artista visual também, trabalho com crítica literária, enfim, tudo que diz respeito ao fazer literário e à literatura é um pouco a minha área de atuação. É, Eu eu comecei a publicar no ano de 1994, portanto eu já estou aí há 27 anos publicando livros para jovens, para professores, para crianças. Eu tenho hoje na minha bagagem e nas minhas costas, digamos assim, muitos livros. São 87 livros. Claro que nessa conta estão os livros de ficção, que são 60, mas os livros em que eu participo com outros escritores, que são coletâneas, e também livros teóricos, livros para professores, livros de artigos, esse tipo de livro. Eu sou professor também, já dei aula em todos os segmentos escolares. Já dei aula para criança pequena, já dei aula para o ensino fundamental, para o ensino médio, na universidade. Atualmente eu tenho trabalhado muito mais com os alunos nas universidades. Eu dou aula em várias pós-graduações espalhadas pelo Brasil, né, em Belém do Pará, em Brasília, no Rio de Janeiro, agora com esse advento, né, tecnológico, né, das reuniões pelo Zoom, pelo Meet. Eu tenho podido atuar em vários lugares, ter alunos de todos os lados do Brasil, né, dando disciplinas nos cursos de pós-graduação de algumas universidades, o que eu considero muito bom, né, para a gente poder chegar em outros lugares, atingir outras pessoas. Eu tenho uma produção literária bastante diversificada. Eu tenho histórias que eu inventei, né? Portanto, histórias autorais. Eu tenho livros de poesia. Uh, a maior parte dos meus livros são direcionados para as crianças, sobretudo numa faixa de 8, 9, 10, 11 anos. Essa é a faixa para quem eu mais escrevi. Mas tem o livro também para jovens, né, para outras faixas, para adultos, para o ensino médio, enfim, né, e também gosto muito de trabalhar com as histórias populares, com as histórias da tradição oral, essas histórias que passaram, atravessaram o tempo, passaram da memória de um para a memória de outro, nesse trâmite do boca a boca. Eu gosto bastante das histórias populares. Então, ao longo desses anos, eu fui me tornando também um pesquisador dos contos populares africanos. Eu gosto muito das histórias africanas, eu tenho me debruçado enormemente sobre essa produção dos países africanos, tenho lido em outras línguas para poder trabalhar também, escolher essas histórias para publicar no Brasil. Então, eu também trabalho nessa categoria que a gente chama de reconto, né? Que são histórias de domínio público, em que todo mundo é dono dessas histórias, mas então eu pesquiso largamente essas histórias, leio todas as versões possíveis e depois eu conto essas histórias, claro, preservando a essência delas, preservando o que elas têm de mais importante, mas conto elas do meu jeito, com a minha linguagem, com o meu ritmo, com a minha voz de escritor, que é isso, no fundo, o que importa, né? Que o escritor reconheça no seu texto a sua voz. Não estou falando da voz do Celso Pessoa, a voz narrativa, a voz do escritor. Isso é uma questão essencial e importante para os escritores. Eu gosto de todo tipo de história, na verdade. Histórias de amor, histórias de humor, histórias de aventura. Gosto muito dos textos de arrepiar, das histórias de medo, né, dos contos de terror. Então eu também tenho uma produção nesse sentido. Aliás, assim que eu vim para o Rio Grande do Sul, eu sou carioca, moro aqui há 24 anos, trabalho aqui, mas trabalho no Brasil inteiro, fazendo feiras de livro, viajando, contando histórias, dando cursos, oficinas,
assim que eu vim morar no Rio Grande do Sul, eu publiquei um livro que se chama A Noiva do Diabo, que foi uma história popular que eu ouvi muito aqui, que muitas pessoas me contaram, e eu fiz uma das minhas primeiras ilustrações também em livro, foi nesse livro que foi publicado pela Universidade Uno Chapecó, né? Unoesc, que agora se chama Uno Chapecó, mas na época se chamava Unoesc. A editora da universidade estava publicando uma coleção infantil, e o segundo número dessa coleção foi então esse livro desse conto popular que eu escrevi, que eu recontei e ilustrei, que é A Noiva do Diabo. O Rio Grande do Sul é farto, né, de histórias populares, tem muitas histórias bonitas, muitas histórias que eu gosto muito, e aprendi muitos contos populares aqui nesse estado tão rico. A minha trajetória como escritor, ela na verdade é, como eu já falei para vocês, essa mistura, né? Primeiro eu tive uma formação de ator, então eu tenho uma grande experiência de teatro como ator. Depois eu me tornei professor de escola pública, escola privada também no Rio de Janeiro. Então foi a partir da minha experiência de professor que eu tive desejo de começar a escrever histórias para as crianças que eram meus alunos numa das escolas que eu dava aula no Rio de Janeiro. Foi para essas crianças que eu escrevi as primeiras histórias. Eu já trabalhava com um grupo de contadores de histórias lá no Rio de Janeiro chamado Morandubetá. Morandubetá é uma palavra tupi-guarani, Moranduba quer dizer histórias, e etá, esse final da palavra, quer dizer muitas, várias. Então, Morandubetá quer dizer várias histórias, muitas histórias. Então, foi a partir dessa soma dessas experiências do Celso professor, do Celso ator, do Celso contador de histórias, que veio o Celso escritor e o Celso ilustrador. Mas todos esses são várias, não são facetas do mesmo sujeito que sou eu. Eu sou um sujeito muito inquieto, eu não consigo ficar parado, eu não consigo fazer sempre a mesma coisa, então eu estou sempre, né, buscando uma maneira diferente de fazer as coisas, contar histórias diferentes, de um outro jeito, né, estudar outras coisas, né, ler outras coisas. Essa dinâmica, né, este ritmo é muito próprio do meu fazer. Eu acho que isso também, né, não me deixa envelhecer de certa forma. Eu já tenho 60 anos, mas eu me sinto muito jovem. Eu acho que eu tenho uma energia, uma dinâmica que é uma energia, uma dinâmica muito jovem. Eu acho que por conta de fazer tantas coisas, e só coisas que eu realmente amo e gosto muito de fazer, né? De certo modo, tudo que eu faço gira em torno do livro e da literatura. Sobre este livro aqui, que foi o livro que vocês escolheram aí para ler, para trabalhar nessa Feira do Livro, nesse ano de 2021, o Mãe África, existem muitas curiosidades. O livro foi uma espécie de encomenda. Ele surgiu, ele foi publicado em 2007. A editora Paulus, que é a dona, né, da edição do livro, o editor, na época, me convidou para fazer esse livro, né, nesta coleção, que era uma coleção de livros de capa dura. E então eu escrevi, né, selecionei, escrevi, recontei as histórias, né, e também ilustrei as histórias desse livro. São 29 textos nesse livro, no Mãe África. Aqui a gente tem mitos, lendas, contos e fábulas, né? São gêneros textuais diferentes, né? É bastante rico o livro nesse sentido. Eu fiz uma pesquisa grande, eu levei 2 anos para fazer esse livro, entre ler as versões possíveis das histórias que eu queria publicar, selecionar as histórias, reescrever do meu jeito, contar do meu jeito essas histórias, ilustrar cada uma delas. Então, foi um trabalho árduo, um trabalho bastante longo, né? Todas as histórias abrem com um desenhozinho, com uma vinheta que é uma máscara africana. As ilustrações, né,
Em cada uma das ilustrações, eu uso papel craft de fundo, né? Eu faço as ilustrações nesse papel que a gente conhece como papel de embrulho, papel de pão, mas eu crio umas bordas, umas molduras em volta, né? Com símbolos, com cores referentes àquela região da África, aquele país, aquele lugar de onde a história vem, né? E toda essa pesquisa visual para esse livro, de cores e de simbologia também, foi feita a partir de tecidos africanos. Então, foi um trabalho árduo, um trabalho bastante rico, né, que me deu muita satisfação, porque esse livro é um livro adotado em muitos lugares, já entrou em muitas compras do governo federal, de governos municipais, de governos estaduais. É um livro que circula bastante e é um livro que me deu e que continua me dando uma felicidade enorme, tanto que vocês estão aí, né, usando esse livro, escolheram esse livro, e eu fico muito feliz de poder falar do Mãe África. Aqui a gente tem histórias bastante diversificadas também, histórias de monstros, né, histórias mais fantasiosas, né, de como, né, os pássaros os pássaros mais coloridos, né, têm um canto mais simples, né, dos que os que não têm cor nenhuma. Eu conto uma série de histórias, né, de como a lua ganhou as suas manchas, enfim, né, histórias que vão, de certa forma, percorrendo o território do continente africano, que é enorme, né? Não existe uma unidade, né, quando a gente fala do continente africano. Existe uma diversidade enorme de línguas, de histórias, de povos, né? E que surgiram em tempos diferentes. Às vezes você encontra várias línguas faladas dentro de um mesmo país africano. Enfim, essa riqueza desse livro me mobilizou e até hoje eu continuo publicando livros de histórias africanas. Esse livro gerou muitos outros livros, né? Recentemente, o meu livro mais atual, né, que vai sair agora, também é um outro livro, também uma coletânea de contos africanos, que se chama Africanear, com as ilustrações do grande ilustrador Maurício Negro. Então, eu continuo neste universo de pesquisa dessas histórias africanas. Se vocês escolheram Mãe África e gostaram tanto desse livro, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ler também o meu livro que vai sair agora, né, que se chama Africanear. Vai sair pela editora Serena, que é uma editora de São Paulo. Muito obrigado, e eu vou encontrar com vocês para um bate-papo em tempo real, né? Apesar de ser pelo Zoom, né? Ser pela internet, a gente vai poder, né, falar um pouco mais dessas histórias, e eu vou poder contar uma história também nesse bate-papo, uma história que está aqui no livro Mãe África. Por enquanto, muito obrigado e espero vê-los, né, em breve.